Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou a pastora Andressa e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu quero trazer uma palavra para edificar a sua fé. Quero também aproveitar e deixar também aqui gravado uma oração para abençoar a sua vida e a vida da sua família. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Mateus 5:14. Mas antes de ler, ou melhor, o 15, mas antes de ler, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aí nos comentários, pode ser o seu pedido de oração, e também compartilhar com alguém. Isso fortalece o canal e faz com que o YouTube envie para mais pessoas o vídeo e as pessoas sejam muito mais edificadas aí com a palavra de Deus. Amém? Então, vamos aqui na palavra? Mateus 5:15 diz assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A gente vê aqui que a luz ela tem um propósito, e o propósito da luz é iluminar, é clarear. Aquilo que antes estava escuro, agora está claro. Às vezes, quando está escuro e a gente vai andar à noite, a gente não consegue enxergar as coisas na nossa frente, a gente tropeça, a gente cai, a gente machuca. Mas quando a gente acorda e acende a luz, as coisas ficam claras e dá para a gente caminhar tranquilamente sem nos machucar. O caminho do Senhor é exatamente assim. Antes, quando nós estávamos em trevas, e eu digo em trevas porque antes a gente não tinha o conhecimento, né, do que realmente Deus queria para nós. Então, a gente começava a fazer as coisas achando que estava fazendo certo e na verdade estava fazendo errado, e a gente se feria, a gente machucava, machucava as pessoas e assim por diante. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus e a gente consegue compreender o que é que Deus ele quer de nós, o que Deus tem para nós, as coisas começam a ficar totalmente diferente. Você começa a caminhar pelo caminho certo. Aquilo que antes poderia te ferir, hoje já não fere mais. Você se torna uma pessoa mais forte e assim por diante. Por quê? Porque você está com a clareza, você está na luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é a luz. E a luz, ela habita em nós quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. E a gente começa a entender e a praticar as coisas que são certas, que é do agrado de Deus, né? E as coisas então começam a fluir. Mas aonde eu quero chegar com isso? Eu quero falar para você que nem sempre a nossa luz vai ser aplaudida. Que nem sempre a gente vai chegar num determinado lugar e as pessoas vão dizer: nossa, que bom que você está aqui, e as pessoas vão nos abraçar e fica aqui comigo. Não, muitas vezes a gente vai ser maltratado, muitas vezes a gente vai ser escanteado, muitas vezes a gente vai se sentir inferior, porque a luz que está em nós incomoda aquele que está nas trevas. A exemplo disso, a gente vê uma pessoa que está num quarto escuro. Quando a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou alguém chega, né? Vamos colocar o exemplo aqui do esposo, do marido com a mulher, chega no quarto, acende a luz, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Colocar a mão sobre os olhos, né? Porque antes a gente estava no escuro, a gente coloca a mão sobre os olhos e diz: ai, apaga essa luz. Por quê? Porque a luz está brilhando, está forte e está incomodando os meus olhos. Você entende? Então, quando nós aceitamos Jesus, que Jesus está em nós, brilhando em nós, a gente chega nos lugares e é como se o inimigo que estivesse agindo por detrás daquela pessoa dissesse: tira
essa pessoa daqui, eu não quero essa pessoa não, a luz dela está incomodando e as pessoas começam a se sentir incomodadas com a nossa presença. As pessoas começam a nos tratar mal. Por quê? Porque a nossa luz, o nosso brilho está incomodando. E o ponto-chave dessa mensagem aqui de hoje que eu quero falar para você, que talvez você tenha estado nessa situação. Talvez você tenha se sentido triste porque as pessoas que você mais queria do seu lado não te quer perto. Talvez você queria ser recepcionado de uma forma e você foi recepcionado de outra. E assim por diante. O Espírito Santo de Deus colocou hoje no meu coração para trazer essa mensagem, porque tem pessoas que têm estado tão cabisbaixo, tão menosprezado e o Espírito Santo coloca no meu coração para falar para você. Continua caminhando de cabeça erguida, você é filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo, você não tem com que se envergonhar, você tem que continuar brilhando mesmo, fazendo o seu melhor, falando da palavra, fazendo as coisas com amor, indo aonde você tiver que ir, sabe? Porque Deus, Ele está com você. Uma coisa que me chama a atenção, diz assim, ó, depois que fala assim, ó, e dá luz a todos que estão na casa. Aí vem o versículo 16 que diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Homem, mulher, né? Diante das pessoas. Ele está dizendo, olha, deixa sua luz brilhar. Assim resplandeça. Tá fazendo o que é certo? Continua, deixa a luz resplandecer. Para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam assim, mas está fazendo para aparecer, mas não sei o que. E aqui está dizendo o que? Resplandeça a sua luz, faça mesmo, para que as pessoas possam olhar e ver o que o Senhor está fazendo na sua vida. E aí diz aqui, ó, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Muitas pessoas, elas vão se converter e mudar o estilo de vida, o rumo das coisas, porque elas olhou para você e elas viu você e se espelhou em você e disse, poxa, se ela conseguiu, eu vou conseguir. Eu lembro que na minha conversão, eu olhei uma determinada pessoa e eu disse, nossa, que pessoa diferente. Nossa, eu queria ser igual a ela. E aí foi o ponto-chave para o Espírito Santo agir na minha vida e transformar a minha vida por completo. Tem muita gente que olhava para mim antes e tinha maus pensamentos, mas era o inimigo causando maus pensamentos, para que as pessoas não olhassem e não se impactassem com o que Deus estava fazendo na minha vida e assim não aceitassem a Cristo. Hoje, através da oração, através dos jejum, através, da renúncia, Deus ele começa a trabalhar na vida das pessoas, a ponto da pessoa ter força suficiente para resistir ao mal e para falar, não, eu vou com você para a igreja, olha, eu vou fazer assim porque assim é o certo, porque se você conseguiu, eu também consigo, sabe? Então, o que eu quero dizer para você é que a luz, ela faz uma enorme diferença. E que nós também precisamos, independente do que as pessoas pensam ou falem, a gente precisa continuar brilhando e resplandecer no meio das trevas. E Deus nunca disse que seria fácil, Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci. Ele já venceu tudo por nós. Então, continua caminhando, continua fazendo o que é certo, continua buscando a presença de Deus, continua iluminando, porque na hora certa, no momento certo,
Você vai ver seus familiares na presença de Deus. Eu estou dizendo na presença, não estou falando simplesmente da igreja, eu estou falando na presença de Deus. Você vai ver eles na presença de Deus, totalmente transformados pelo poder do Espírito Santo. Por causa de um posicionamento seu, continuar sendo luz. Amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Que quem me assiste agora continue tendo força, Senhor, para resistir toda a obra do mal. Que ela continue sendo luz aonde ela for. Deus, que ela ilumine no meio das trevas. Que as pessoas possam olhar para essa pessoa e ver a tua presença, a ponto de desejar esse mesmo Deus, essa mesma luz que está sobre ela, que está sobre ele. Em nome de Jesus, que toda obra contrária, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja agora anulado, quebrado, que caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro agora vidas transformadas, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Quero agradecer você que ficou aqui até o final. É uma palavra bem curtinha, bem simplesinha, mas que tem um poder absurdo se nós ouvirmos e praticar. Amém? Um beijo para vocês, um abraço. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.